Olá pessoal, boa tarde. Tivemos um pequeno probleminha, mas agora já foi solucionado. Vou me apresentar novamente. Meu nome é André Studart, eu sou procurador federal, mestre e doutor em Direito e um dos sócios idealizadores do Instituto Inteleges. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o professor, amigo e autarquia federal, professor Leandro Macedo, que é procurador federal, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, autor de obras jurídicas e professor universitário. O tema que nós vamos pautar na nossa conversa de hoje é a reforma previdenciária. Já foi apresentada a proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, que vai trazer um impacto considerável na legislação previdenciária, e aqui eu me refiro não só aos regimes previdenciários, o geral e o regime próprio, mas também à assistência social, já que um dos benefícios que foram alvo de proposta de mudança foi o benefício assistencial de prestação continuada. Então nós vamos conversar um pouquinho, selecionamos alguns temas, porque a reforma ela é muito abrangente, a proposta de alteração ela é bastante abrangente, e uma novidade que eu trago aqui para vocês é que quem curtir e compartilhar o vídeo poderá ganhar vouchers de bolsas parciais em nossos cursos aqui no Inteleges, um curso de recursos de um novo CPC, coordenado pelo professor Marden, e um curso de recursos e sustentações orais do Juizado Especial Federal para quem trabalha com o direito previdenciário, que será ministrado pela professora Daniela Silva e pelo professor e juiz federal Marcos Vinícius. Beleza? Então vamos lá. Professor Leandro Macedo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. E vamos falar um pouquinho sobre a reforma, a proposta de reforma previdenciária. Bom, quero mais uma vez agradecer, renovar aqui o agradecimento para participar desse evento, né? Nós cuidarmos aqui, analisarmos a PEC 287, que já se encontra na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, e dizer com uma alegria muito grande, André, estar aqui do seu lado, você que é um grande amigo, colega da Procuradoria, estamos aqui à discussão. Pois vamos lá. Uma das principais alterações envolve o benefício de aposentadoria. E aqui eu selecionei alguns pontos que são bem polêmicos. Começando pela igualdade de gêneros, que uma das propostas dessa PEC é que homens e mulheres se aposentem com a mesma idade. Outro ponto importante é que agora a aposentadoria por tempo de contribuição vai ter uma idade mínima. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Leandro Macedo, professor Leandro Macedo? Pois não. Eu acho que o primeiro aspecto a ser realçado é que a aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral, tempo de contribuição puro, sem qualquer limite mínimo de idade, essa aposentadoria ela vai ser extinta caso a PEC seja aprovada na sua versão original. Atualmente, a aposentadoria no regime geral, estamos falando do regime geral do INSS, aposentadoria por tempo de contribuição puro, tempo puro de contribuição, se dá os 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, professor da educação infantil de ensino fundamental e médio, 5 anos a menos. Uma maneira de minimizar essa inexigência de idade mínima encontrada pela legislação foi o estabelecimento do fator previdenciário, que em 2015, de certo modo, foi flexibilizado o fator previdenciário pela regra do 95-85. O que é que acontece agora com a PEC 287? Não há mais aposentadoria por tempo de contribuição puro, né? Só por tempo de contribuição. Só haverá uma única aposentadoria programada, fora as aposentadorias diferenciadas do deficiente e das atividades que prejudicam a saúde, que é a aposentadoria por idade. Então haverá só aposentadoria por idade. Uma outra novidade que você falou, André, é a questão da ausência agora de diferenciação, de discriminação de gênero entre trabalhador urbano e trabalhador rural. Por quê? Porque na atual versão da Constituição Federal, a mulher se aposenta com 5 anos a menos de idade do que o homem. O trabalhador rural aí não é só o produtor rural, o pescador artesanal, o empregado rural, trabalhador avulso rural, o prestador de serviço rural, eles se aposentam com 5 anos a menos de idade. O homem urbano aos 65, a mulher urbana aos 60, trabalhador rural homem 60, mulher 55. O que faz a PEC 287? Haverá uma idade única para todos os trabalhadores, independentemente do gênero, independentemente
da atividade exercida, se urbana ou rural, 65 anos. E a outra novidade é que a carência da aposentadoria por idade, que era de 15 anos, essa carência passa a ser, disse que era 180 contribuições, né, 15 anos, essa carência passa a ser de 25 anos de tempo de contribuição. Embora a PEC chame 65 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, eu entendo que se trata, na verdade, de uma aposentadoria por idade, 65 anos de idade, com um requisito adicional, até pela questão do equilíbrio financeiro atuarial, de uma carência de 25 anos de tempo de contribuição. Então, a tendência é que a legislação evolua para a igualdade entre carência e tempo de contribuição, já que atualmente não há uma total identidade entre o que é contado como tempo de contribuição e o que vale para a carência. Isso é um ponto importante, Leandro, porque a aposentadoria por tempo de contribuição sempre foi um benefício muito criticado pela doutrina, porque é um benefício que não tem um risco social. É diferente de uma aposentadoria por idade, cujo risco social é a idade avançada, um salário maternidade, cujo risco social é a maternidade. E a aposentadoria por tempo de contribuição mais se caracterizava como um prêmio para o trabalhador que trabalhou durante vários anos. E como você bem disse, agora a tendência é que essa aposentadoria por tempo de contribuição passe a ser mais uma aposentadoria por idade por conta da exigência de idade mínima de 65 anos. E o que mais chama atenção é que, no final das contas, quem mais será afetado pela reforma no que diz respeito à exigência de idade são as trabalhadoras rurais, ou seja, as mulheres que exercem atividade no campo, que para elas, antigamente, elas se aposentavam com 55 anos e agora elas vão ter que se aposentar com 65 anos de idade. Então, realmente, para elas é uma mudança bastante impactante, não é isso? É verdade. E eu queria chamar a atenção aqui, André, para dois aspectos importantes, né? O primeiro aspecto é que não há regra de transição quanto à idade. Ou seja, não existe uma transição para sair da idade de 55 da trabalhadora rural para 65. É 65 e acabou. A regra de transição que tem para a aposentadoria por idade é da passagem de 180 contribuições para os 25 anos de tempo de contribuição. Essa é a carência. E vai ser nos mesmos moldes do pedágio da emenda número 20. Ou seja, a idade ela vai ser auto-aplicável e o que vai haver uma transição na aposentadoria por idade é justamente dessas 180 contribuições para os 25 anos de contribuição. Essa transição vai ser um pedágio de 50%, o tempo que faltaria na data da aprovação da PEC, né, da transformação em emenda constitucional, 50% do que faltaria para completar 180 contribuições. Lá em 91, quando a carência ela foi aumentada de 60 para 180 contribuições, houve uma tabela de transição, de acordo com o ano de idade. Tabela de transição de 20 anos, que saiu de 91 até chegarmos a 2011. A regra de transição para carência, que sai de 180 para 25 anos, não é uma tabela de transição. A lógica da transição é a lógica do pedágio. O tempo que faltava na data da aprovação da emenda para inteirar as 180 contribuições. Outro ponto muito polêmico dessa proposta de emenda constitucional tem a ver com a sistemática de cálculo da aposentadoria. A sistemática de cálculo das aposentadorias, ela antigamente era tratada na Constituição Federal e em determinado momento passou a ser tratada pelo legislador. Houve uma desconstitucionalização da matéria. E a PEC propõe que o cálculo, a sistemática de cálculo da aposentadoria volte para a Constituição e apresenta uma sistemática de cálculo bem rigorosa. Tanto que esse é um dos pontos mais comentados. A pessoa tem que ter 49 anos de contribuição para ter uma aposentadoria com proventos integrais. Não é à toa esse valor. Por que 49 anos de contribuição? Porque o brasileiro ele começa a trabalhar, ele pode começar a trabalhar a partir dos 16 anos, via de regra. Existem exceções, o aprendiz pode trabalhar a partir dos 14, por exemplo, mas a regra é que a pessoa possa começar a trabalhar a partir dos 16. E se nós somarmos 16 com 49, 65 anos, que é a idade para a aposentadoria. Você poderia falar um pouquinho sobre essa sistemática de cálculo, Leandro? Bom, a gente que milita com a Previdência Social já há um bom tempo, né, André? A gente vê que há uma falta de planejamento no que diz respeito às políticas previdenciárias. São movimentos de idas e vindas. Então, em 88,
a Constituição Federal, quase 30 anos atrás, a Constituição Federal estabeleceu que as aposentadorias seriam calculadas com base nos 36 últimos salários de contribuição. Era o artigo 202 na sua versão original. Quando chegou em 98, a emenda número 20 desconstitucionalizou. Então, o critério que está atualmente em vigor, com fator previdenciário obrigatório ou facultativo, média dos 80% maior de salários de contribuição, não é um critério que está na Constituição. É um critério que está na lei. O percentual, se é 70% mais 1% ou 100%, seja o que for, esse percentual está na lei. O que faz a PEC 287? Constitucionaliza esse critério, estabelece, como você bem disse, que a taxa de reposição integral da aposentadoria só vai se dar aos 49 anos de contribuição. O valor do benefício é 51% mais 1% por cada ano de contribuição. Então, cumprida a carência mínima de 25 anos de contribuição, o valor do benefício seria 76%. Aí a gente poderia perguntar por que é que a PEC tem os elaboradores da PEC têm essa preocupação de constitucionalizar o critério de cálculo. É porque nos últimos anos a gente viu no Congresso Nacional que o fator previdenciário caiu e foi ressuscitado várias vezes. Né? Caiu, o governo federal vinha e vetava a extinção do fator previdenciário. Isso cria uma instabilidade muito grande, né? Principalmente no período eleitoral. Né? Então, no momento em que a Constituição Federal traz para o seu bojo essa matéria, qual seja critério de cálculo das aposentadorias, haverá uma certa estabilidade nesse critério. Não vai ficar dependendo do humor do legislativo ou de campanhas eleitorais periódicas, o estabelecimento desse critério. Tá certo? Eu queria só trazer um dado aqui, André, acerca desse critério de cálculo, né? Porque a constitucionalização não foi apenas do percentual, 51% mais 1%, podendo chegar a 100%. A constitucionalização foi também do período básico de cálculo, inclusive colocando julho de 84 como trave inicial desse período. Ou seja, a margem de liberdade do legislador infraconstitucional nessa matéria é mínima, porque a Constituição estabelece, a PEC, uma vez aprovada, estabelece o percentual e estabelece a base de cálculo. Né? Então há uma limitação, uma amarração muito grande dessa matéria pela PEC 2887. O Constituinte, se for aprovado, o Constituinte derivado, mais uma vez, demonstrando muito claramente a sua desconfiança em relação ao nosso legislador, o parlamento de forma geral. Exatamente. E você falou do planejamento previdenciário, que infelizmente no Brasil nós não temos um planejamento previdenciário adequado. E um dos melhores exemplos disso tem a ver com o cálculo da pensão por morte. A pensão por morte ela era de um jeito, antes de 91, foi aumentando, aumentou em 91, aumentou de novo em 95. Em 2014, a presidente, então, editou um MP diminuindo o valor da pensão, que acabou não sendo convertida em lei, e agora a PEC, mais uma vez, tenta diminuir o valor dessa pensão. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Leandro? Isso. É lembrar que atualmente a Constituição Federal não trata dessa matéria, do valor da pensão por morte. E quase que não relaciona quem são os dependentes da pensão por morte. A não ser, faz referência ali ao cônjuge companheiro. Pois bem, a PEC 287 estabelece como será calculada a pensão por morte. A base de cálculo vai ser a aposentadoria do segurado falecido, a aposentadoria por invalidez a que teria direito na data do óbito, caso falecido em atividade. Mas o mais importante, André, você já realçou, é o retorno ao que era antes. Né? Porque antes da Lei 8.213, a pensão era calculada com a cota familiar, né? E uma cota individual. Cota familiar de 50%, que é o percentual de partida, mais 10% por cada dependente, até chegar a 100%. Então, se eventualmente o segurado faleceu e deixou um dependente, o percentual da pensão é 60%. Se deixou 2 dependentes, o percentual da pensão é de 70%, podendo chegar no máximo a 100% se houver 5 dependentes. Então, esse é o critério. Não é mais 100% como é atualmente hoje, com base na Lei 8.213, com base no artigo 75 da 8.213 da Lei de Benefício. E uma outra novidade também é que não haverá reversão da cota. Ou seja, cada cota individual que for cessada, essa cota é cessada e volta para o Estado. Não volta para os dependentes remanescentes, né?
Então são duas alterações interessantes, constitucionalizadas e voltando ao que era antes. É interessante esse movimento de ida e volta. E o que mais chama a atenção é que essa sistemática de cálculo, ela chegou a ser tentada por uma medida provisória, como eu já tinha falado, o professor me confirmou, que foi editada no final de 2014, mais especificamente no dia 30 de dezembro de 2014. E na oportunidade, um parlamento, o nosso Congresso Nacional, não converteu essa medida provisória, no que diz respeito a esse cálculo da pensão, em lei, com um quórum muito mais simplificado. E agora o governo tenta empurrar, por uma emenda constitucional, a mesma coisa novamente. Confuso. Uma outra alteração, eu acho essa talvez a mais drástica de todas, eu não esperava essa alteração, que é o seguinte: há uma preocupação muito grande em relação ao déficit da Previdência Social. Não vou discutir aqui a origem desse déficit, como é calculado, como não é, mas não resta dúvida que, pela maneira que o governo federal calcula, levando-se em consideração apenas as despesas previdenciárias, como despesas, como receitas, as contribuições previdenciárias, desprezam-se as despesas com assistência e saúde, desprezam-se as outras contribuições sociais que não incidem sobre a folha de salários. Está tendo um aumento a cada ano de 4% real, a despesa previdenciária. Todo ano, 4% é o aumento real das despesas previdenciárias. Esse aumento, seja em razão da demografia, seja em razão de outros fatores. O que é que os economistas dizem? O principal fator para que haja um aumento da despesa previdenciária tem sido o aumento real do salário mínimo. E nós sabemos que é verdade. Nós sabemos que o salário mínimo, me lembro Fernando Henrique Cardoso, uma das campanhas eleitorais dele, ele colocou como plataforma que o salário mínimo corresponderia ao final do mandato dele a $100. Hoje o salário mínimo é R$ 937. Houve um aumento real, um movimento de aumento real. Até 2012 houve um movimento de aumento real do salário mínimo. Isso onerou extremamente as contas da Previdência Social. Então os economistas normalmente falam, olha, é necessário que haja uma desvinculação do valor dos benefícios do salário mínimo. Essa desvinculação necessariamente passa pela Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 201, parágrafo 2º da Constituição, garante o piso previdenciário de um salário mínimo para os benefícios que visem a substituir a renda do trabalhador. Pois bem, esse dispositivo constitucional se aplica, logicamente, à pensão que tem claramente caráter substitutivo. O que faz a PEC 287? Desvincula o valor da pensão ao piso do salário mínimo, ou seja, a pensão por morte ela poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo. Não estou falando aqui da cota individual, que a cota individual não há problema. O valor total da pensão por morte ela poderá ser inferior ao salário mínimo, né? E aí realmente é uma alteração muito drástica, porque possibilitará que a proteção previdenciária substituta da remuneração do trabalhador não garanta o mínimo existencial. No final das contas é isso. É um segurado falecer e ele contribui para a proteção individual, para a proteção dos seus dependentes, e ao falecer, os seus dependentes não terão garantido o mínimo existencial através do salário mínimo. Eventualmente, poderia até ser um valor de 60% do salário mínimo. Exatamente. Tremendo retrocesso. Tremendo retrocesso. E com relação ao trabalhador rural? O trabalhador rural, nós já chegamos a comentar algumas modificações em relação ao trabalhador rural, que atinge o trabalhador rural. Mas outra proposta que vai atingir o trabalhador rural tem a ver com a sua contribuição, que hoje a contribuição incide sobre o resultado da comercialização da produção. E com a proposta de emenda, isso deve mudar. Como é que funciona? Atualmente, como é que o trabalhador rural ele se aposenta? Quando a gente fala trabalhador rural, para ser mais exato, a gente está falando aqui de segurado especial, né? Porque há os trabalhadores rurais que o sistemático é diferente do empregado rural. Então, o segurado especial, que é o produtor rural, o pescador artesanal, o extrativista, o seringueiro, eles têm direito à proteção previdenciária de um salário mínimo e não precisam comprovar que cumpriram a sua obrigação contributiva, que, segundo o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição, vai incidir a alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Que eles são contribuintes da Previdência Social, eles são. Só que o direito à proteção previdenciária deles
independe da comprovação do cumprimento dessa obrigação contributiva, até porque, em regra, o responsável tributário é quem adquire essa produção. Então, e como é que esse produtor rural se aposenta? Ele tem que comprovar a atividade rural